Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e vamos ler os versículos 19 e 20. Atos 3, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração através dessa palavra, Senhor. Não permita que essa palavra se perca, que possamos nos sentir visitados pelo Teu Espírito no dia de hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem trazido algumas palavras de exortação, de encorajamento, de renovo para os corações. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um estímulo para que experimentemos o refrigério interior que vem a partir do arrependimento sincero de coração e da conversão genuína em Cristo Jesus. Temos visto e ouvido tantas coisas nos últimos tempos, inclusive uma coisa que tem entristecido bastante o nosso coração é o fato de que as pessoas têm tido dificuldade em arrependimento, em se arrepender verdadeiramente, mesmo no meio do povo de Deus, mesmo no meio da igreja visível. E eu queria chamá-los a clamar ao Senhor para que Ele sonde os corações e traga transformações verdadeiras. O texto citado, lido no início, faz parte do segundo sermão proferido pelo apóstolo Pedro, logo após a cura de um coxo à porta do templo. É um texto bastante conhecido, você pode lê-lo outra vez. À vista daquele milagre, o povo correu atônito, diz o texto, para junto de Pedro e João. Diante daquela reação do povo, Pedro, de forma veemente, diz: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais em nós os vossos olhos, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Eu gosto muito de ouvir essas palavras de Pedro. Depois do episódio da negação de Pedro, Pedro foi impactado com a presença do Cristo. O Senhor não abriu mão de Pedro e ele tornou-se líder do colegiado apostólico. E aqui a gente vê a transformação genuína de Pedro. Ele não quis chamar para si os holofotes daquela cura. Ele não quis chamar para si, para João, os aplausos pelaquela cura, mas sim dar a glória somente ao Cristo. Pedro se preocupa em tirar os méritos dados a ele e a João por conta daquela cura. A honra e a glória daquela situação precisavam ser dadas unicamente a Jesus. Isso deveria ficar muito bem explicado. Como os líderes de hoje necessitam aprender esta verdade. Nada é feito fora do Cristo. Tudo vem por meio dele e é para ele eternamente. Amém. Por isso, no versículo 16, Pedro arremata: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim,
pela fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Olha que coisa tremenda o apóstolo Pedro fala aqui. Se cuidadosamente atentarmos para esse segundo sermão de Pedro, especialmente os versículos lidos no início, veremos que ele é uma conclamação ao arrependimento e à conversão dos pecadores. No entanto, ao mesmo tempo, procura chamar a atenção dos seus ouvintes para o poder perdoador e sarador de Jesus Cristo. O tempo passa, as coisas evoluem, a natureza humana age sempre da mesma maneira, descompromissada, egoísta e alheia à vontade de Deus. Precisamos permitir que o Senhor opere as mudanças necessárias em nós. Todos nós, indistintamente, precisamos de mudanças efetivas. Ainda há muito a ser transformado em nós. Nenhum de nós está pronto, do contrário, não estaríamos mais aqui. Apenas uma coisa deve permanecer para sempre: a palavra imutável de Deus. Os céus e a terra passarão, os poderes cósmicos serão irremediavelmente abalados, mas da palavra viva de Deus nem sequer um tio passará. Tudo se cumprirá no seu devido tempo. Isso gera em nós uma viva esperança, porque a palavra viva de Deus chama-se Jesus Cristo. A palavra viva que procede da boca de Deus. É comum ouvirmos expressões como só Jesus ou só a graça, o que dá no mesmo. Se compreendêssemos o real sentido dessas palavras, na verdade, só Jesus pode mudar a nossa vida e a nossa história. Só Ele pode firmar o andar trôpego dos que cocheiam. Aquele homem, aquele coxo que vivia sentado esmolando a porta do templo, ele tipifica o andar cocheante de todos aqueles que ainda não encontraram o Cristo verdadeiramente, porque muitos confessaram, mas emocionalmente, sem que haja uma firmeza no andar, uma firmeza no caminho. E o Senhor, só Ele pode salvar os que perecem na imundícia do pecado, só Ele pode purificar os leprosos, só Ele pode restaurar a visão dos cegos, só Ele pode libertar os cativos, só Ele pode perdoar pecados e trazer refrigério a corações quebrantados. O povo nos dias de Pedro ansiava tanto por refrigério como nos dias atuais. Para alcançar esse refrigério, Pedro diz que duas coisas são necessárias: arrependimento e conversão. Primeiro, arrependimento. A mensagem de arrependimento não era nova para os judeus, muito pelo contrário. Tanto João Batista quanto Jesus haviam falado exaustivamente sobre isto. O povo deveria arrepender-se. Essa decisão implica numa mudança de mentalidade em relação a si mesmo, ao pecado e ao Cristo. Arrepender-se é muito mais que lamentar pelos pecados, é sentir horror por eles, ao ponto de não mais querer praticá-lo. O horror pelo pecado deve ser maior que o prazer proporcionado por ele. Sim, porque o pecado é prazeroso, ele satisfaz o desejo da carne. Arrependimento genuíno é esse horror pelo pecado. Um pecado não confessado esmaga os ossos, aflige e quebranta a alma, adoece o corpo e conduz o espírito ao inferno, se não há arrependimento sincero. Quando nos arrependemos nesse nível, buscamos a Deus e Ele se deixa encontrar. Isso, na verdade, é buscá-lo de todo o coração. O arrependimento é a tristeza segundo Deus que produz vida, no dizer do apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Esse tipo de pesar profundo
gera confissão e abandono do pecado. Precisamos desmascarar nosso pecado antes que ele nos desmascare, fazendo isso por meio da confissão. E eu quero chamar a sua atenção. O adversário estimula com aquele célebre: não tem nada demais você desejar ou se inclinar para as coisas que ferem o coração de Deus. No final das contas, Ele próprio desmascara você, desmascara seu pecado, para colocar você numa posição de vergonha pública. Precisamos desmascarar esse pecado, definitivamente. O verdadeiro arrependimento não maquia pecado. Quem sente esse tipo de pesar, sabe o sobrenome do seu pecado, não chama de deslize, fraqueza, tropeço, erro, inclinação, ou seja lá, qual for o nome que se queira dar para atenuar o pecado. E eu quero chamar sua atenção para o fato de que a palavra pecado assumiu uma conotação absolutamente antibíblica. As pessoas dizem que a palavra pecado não é politicamente correta, principalmente nos dias de milindres como nós vivemos. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que pecar, do ponto de vista de Deus, é errar o alvo estabelecido por Deus. E a Bíblia, para os cristãos, ela é regra única de fé e prática, e deve ser observada. Geralmente somos muito condescendentes com os nossos próprios pecados, mas somos rápidos no gatilho quando se trata de reconhecer e acusar os pecadores dos seus próprios pecados. Cada um examine-se a si mesmo. As pessoas não gostam de usar, como eu disse, a palavra pecado, a julgam fora de moda, e para a grande maioria não é politicamente correto. Se falar em pecado, mas os pregadores precisam ter ousadia para ministrar sobre isso como os santos profetas do passado. Embora Deus ame o pecador arrependido, o Senhor ama o pecador arrependido, não aquele que continua de forma contumaz na prática dos seus pecados de estimação. Ele abomina o pecado e essa postura de Deus é imutável como o próprio Deus. Pecado é pecado e tem sobrenome: roubo, adultérios, prostituições, lascívias, ciúmes, iras, ódio, inveja, maledicência, bebedeiras, homicídios, glutonaria, as detestáveis idolatrias, a feitiçaria, a mentira, a rebelião, a blasfêmia, a desobediência, a avareza. A lista é interminável. E aqui cabe uma pergunta: qual o sobrenome do seu pecado? É tempo de arrependimento. O apóstolo Paulo diz que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Qual a cura para esses males que têm assolado a humanidade? Crer em Jesus Cristo e arrepender-se verdadeiramente. O remédio definitivo é Jesus, mas são poucos os que se deixam ministrar por Ele e que se deixam se permitem experimentar esse remédio que cura, chamado Jesus. O arrependimento implica em reconhecer que as palavras de Deus são verdadeiras, por isso mesmo tem o poder de transformar a nossa mente, assim como fez que aquele coxo pudesse se firmar em seus próprios pés. Ele faz com que o pecador que cocheia, aquele que cocheia espiritualmente, emocionalmente, possa firmar seus passos no caminho que é Cristo. Pedro e João não tinham ouro nem prata para dar de esmola àquele homem, mas com ousadia disseram a ele: olha para nós, em nome de Jesus o Nazareno, anda. E o Senhor diz a cada um de nós hoje: em nome de Jesus o Nazareno, firma teus passos. O arrependimento é uma resposta do coração ao ministério do Espírito de Deus, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado.
Muitos perguntam: por que não consigo abandonar esse pecado? A resposta é uma só: não há arrependimento sincero de coração. E isso tem feito com que muitas pessoas, mesmo no nosso meio, se tornem cínicas. É a minha natureza. O Senhor não chamou você para continuar com a velha natureza. O Senhor é aquele que transforma, que liberta, que renova, em nome de Jesus. O arrependimento precisa ir às últimas consequências. Matar a carne de fome no tocante às suas concupiscências. Segundo lugar, vem a conversão, que é uma consequência do arrependimento. Enquanto arrependimento é mudança de mente, conversão é mudança de rumo, mudança de rota. Quem se arrepende verdadeiramente muda a rota da vida, nunca mais será a mesma pessoa. Eu conheço pessoas que têm inclinações que depois da conversão têm lutado bravamente contra elas e têm dito: eu prefiro morrer a me deixar levar pelo apetite da minha carne nessa área específica. É aquele espinho na carne colocado para que a pessoa não se ensoberbeça, até porque determinadas pessoas têm uma facilidade de ouvir a palavra, de compreender a palavra e ministrar a palavra. Do mesmo jeito que pecar é errar o alvo estabelecido por Deus, converter-se é acertar a rota, é andar no prumo de Deus, no alinhamento determinado por Ele. Essa conversão só é possível através de Jesus Cristo, que perdoa o nosso pecado ao ser confessado em arrependimento sincero de coração. Ele promete nos purificar de toda injustiça e, repito, mudar a nossa história. O que acontece aos que se arrependem e se convertem? Seus pecados são perdoados e cancelados, e experimentarão um tempo de refrigério, ou seja, aquela paz interior que excede todo o entendimento. Há verdades práticas aqui para as quais precisamos atentar. Escuta bem. Primeira: Deus é longânime e misericordioso e deseja que todos cheguem ao arrependimento, tanto para a salvação quanto para a vitória. Segundo lugar, precisamos dar um sonoro basta ao pecado que tenazmente tem nos assediado e nos arrepender com choro, com quebrantamento de espírito. Terceiro lugar, vamos tirar a maquiagem do pecado, chamá-lo pelo verdadeiro nome e sobrenome. Desmascare seu pecado hoje em nome de Jesus. O pecado é alimento da carne e é ração de demônios. A ordem de Deus é matar a carne de fome no que diz respeito ao pecado. O grande problema é que enquanto alguns criam animais de estimação, outros criam demônios, aos quais têm alimentado e fortalecido com os seus próprios pecados ou com a sua carne pecaminosa. Olha que coisa tremenda. E quando eu trago essa palavra sobre pecado, eu não me sinto impecável, muito pelo contrário. Nós pecamos o tempo todo, por pensamentos, por palavras, por ações. Somos pessoas de lábios impuros, habitamos no meio de pessoas de impuros lábios, e nós precisamos ser tratados. Estamos sendo tratados, todos nós. O fato de subir aqui e trazer essa palavra não me coloca numa posição diferente, numa posição privilegiada de impecável. Muito pelo contrário. Todos os dias a gente luta contra aqueles demônios que vêm se alimentar das nossas carnalidades. Mas é preciso lutar, é preciso enfrentar. Jesus sentou-se com pecadores, mas não para pecar junto com eles, para interferir poderosamente na vida deles. E aqui cabe uma pergunta: quando o Senhor lhe manda para um meio de pecadores contumazes, pecadores não justificados ainda, o que foi que você fez? Como foi que você agiu? Você fez coro com eles? Se deixou influenciar por eles? Ou foi influenciado por ele?
Pensa nisso em nome de Jesus Cristo. Em quarto lugar, o arrependimento leva à conversão, ou seja, a mudança de mente, leva à mudança de rumo. É tudo que Deus deseja que mudemos de rota e passemos a andar nele. Jesus é o caminho, lembra? E por último, quinto lugar, a melhor apologia, a melhor defesa da fé cristã é uma vida verdadeiramente transformada. O maior sermão que você pode pregar é sua vida transformada. Não ouça as palavras, olhe os atos. E por último, o mesmo nome poderoso de Jesus Cristo que firmou os pés daquele coxo pode mudar a sua vida hoje. Não é a igreja, não é a denominação, o padre ou o pastor que faz isso. É Jesus Cristo, pelo seu divino poder. Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Vamos orar pelas causas impossíveis que aqui estão, pelas que são apresentadas agora por você que ouve essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha receber as nossas petições. Nós clamamos por essas causas impossíveis, pelas inclinações de muitos que não conseguem se livrar delas. Que o Senhor traga libertação sobre o seu povo, que o Senhor traga um andar firme no caminho, que o Senhor mude a rota de muitas pessoas em nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor mude a rota da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia dos idólatras, de personagens políticos, de líderes políticos e de outros que tais. Que o Senhor fale ao coração do seu povo nessa nação, que o Senhor abra os olhos daqueles que têm se debruçado, se ajoelhado ao Baal moderno. E em nome de Jesus, Senhor, o Senhor levante líderes segundo o seu coração verdadeiramente, não embusteiros que se dizem cristãos, para enganar o seu povo, Pai. E abre os olhos do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, segundo a tua santa, excelsa e soberana vontade, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Pai Celestial, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.